O coordenador da bancada sergipana no Congresso Nacional, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB, confirmou que vai remanejar parte da emenda destinada à Infraero em 2015, para garantir o início das obras do Hospital do Câncer. São 30 milhões de reais. O senador está aqui comigo hoje, eu vou conversar com ele sobre esse assunto. Bom dia, obrigado pela participação, Bom dia, senador. Líder. A gente tem acompanhado aí esse drama desses pacientes já há um bom tempo, e sempre que a gente fala no Hospital do Câncer, é uma esperança que chega, né? As pessoas ficam ansiosas para, de fato, esse hospital acontecer, verem esse hospital já funcionando aí na prática. Com essa notícia, né, dessas obras, dessa emenda, parte dessa emenda que vai ser destinada agora, pelo menos para o início dessas obras, significa uma esperança para esses pacientes, senador? Sem dúvida. E aproveito para dizer que é preocupante a incidência de casos de câncer não só em Sergipe, como em todo o Brasil. O que se sabe é que mais de 600 mil casos de doenças de câncer estão ocorrendo em nosso país. Isso significa que há necessidade que em todas as unidades da federação haja uma preocupação, uma estrutura mínima para atendimento a essa população atingida por essa doença terrível que é o câncer. O que é que nós estamos fazendo? Despolitizando essa questão da construção do Hospital do Câncer, despartidarizando, uma vez que havia um debate em torno da emenda da Codevasf, porque os perímetros irrigados receberam emendas e o Hospital do Câncer não. Eu acho que isso não tem fundamento. Essa assertiva não se baseia na realidade, de vez que a bancada de Sergipe, no ano passado, a aprovou e o Congresso Nacional aceitou a nossa emenda, da ordem de 34 milhões de reais. O Estado já dispõe de 32 milhões de reais para essa finalidade, ou seja, para a construção do Hospital do Câncer. Como o Estado alega que não tem dinheiro, apesar de ter recebido 157 milhões recentemente da repatriação, que nós aprovamos lá no Senado, com o meu voto e dos demais senadores, apesar de o Estado não se sentir em condições financeiras de tirar uma parte desse dinheiro para alocar em benefício desta obra, nós resolvemos agir. Como? Há uma emenda impositiva que nós aprovamos no ano passado, está em pleno vigor no orçamento de 2016, uma emenda relacionada a Infraero, Certo. que é para a construção do novo terminal de Aracaju. O que foi disponibilizado para esta obra são recursos da ordem de 81 milhões. Emenda impositiva. O que é que nós queremos? Transferir, remodelar esta emenda de modo a que parte dela seja transferida para o Hospital do Câncer. Então, nós estamos retirando 30 milhões, já entregamos toda a documentação ontem ao ministro Gedel, secretário de Governo do ministro Temer, e também entregamos no Ministério do Planejamento essa saída técnica, administrativa, que não vai exigir nenhum decreto, nenhuma decisão da CMO, Comissão Mista de Orçamento, apenas uma, vamos dizer, uma nova pactuação em relação à destinação dessa emenda. Parte dela vai ser em benefício do Hospital do Câncer. Tem um prazo, senador, para de Bom, fato... terá que ser este ano, e com um grande benefício, porque ela já existe a emenda. Certo. Ela não é como, por exemplo, uma emenda que você apresentou este ano, para vigorar no próximo ano. Ela já existe, já está em pleno vigor. É só o governo estabelecer o limite que nós estamos pedindo, fixar o limite de 30 milhões, e quem faz isso é o Ministério do Planejamento. Na próxima semana ele já me dará a certeza. E eu tenho, pelo que eu conversei ontem com o secretário adjunto do ministro Diogo, não há nenhum impedimento legal, estamos dentro das regras orçamentárias para que, finalmente, o Hospital do Câncer possa iniciar as suas obras. 32 com mais 30 são 62 milhões. A obra está em torno de 59 milhões. É uma sobra de 3 milhões. Ainda mais que o governo dispõe de 6 milhões decorrentes de juros que foram
disponibilizado pela Caixa Econômica, significando dizer que no final da obra, esse dinheiro, esses 6 milhões, podem ser utilizados para a mesma finalidade. Eu quero aproveitar o senhor aqui, já que a gente está falando de emendas, uma emenda importante como essa aí, né, porque vai para um recurso que vai para o Hospital do Câncer, né? Tem uma outra questão, estava prevista hoje, inclusive, a visita da presidente da Codevasf aqui ao estado de Sergipe, na região dos perímetros irrigados do Baixo São Francisco, porque também tem uma emenda destinada a essa região, né, para obras de modernização, né, ali da região. A gente sabe que é uma região que precisa disso, muitas vezes tem perímetros sucateados que estão precisando disso, só que por conta do acidente triste que aconteceu ontem, essa visita ela acabou sendo adiada, né, não vai acontecer. Ela foi cancelada. Foi cancelada, né? Não vai ser feita. Mas essas emendas também, já são emendas já previstas de imediato para beneficiar essa região do Baixo São Francisco, senador? Bom, elas foram apresentadas, aliás, explicando melhor. Certo. Nós temos direito, a bancada de Sergipe, temos direito a 15 emendas, sendo que dessas 15, 2 são obrigatórias ou impositivas. Isto é, o governo federal é obrigado a liberar no caso da aprovação do Congresso Nacional. E tudo indica que não haverá nenhuma rejeição a essas 2 emendas. Uma que será direcionada para os bairros mais pobres, para a periferia de Aracaju, foi iniciativa minha, pavimentação e drenagem, 124 milhões. Se você vai em qualquer bairro da periferia, vai lá no Santa Maria, vai no 17 de março, não é? Você vai na Zona Norte e aí você verifica que há um descalabro, uma situação caótica daquela população que sofre o impacto de ruas esburacadas, esgoto a céu aberto, ratos invadindo as casas, uma pobreza imensa e no abandono total. Então, 100 milhões para drenagem e pavimentação, isso também vai prevenir a saúde da população. E 100 milhões para os perímetros irrigados de Sergipe. Houve gente aí que diz, não, o dinheiro vai para a Codevasf Nacional. Não é verdade. O dinheiro é carimbado. Está na nossa emenda, é reabilitação dos perímetros irrigados, uma região pobre, o maior bolsão de pobreza do estado de Sergipe. Mas ainda assim há uma produção muito importante que realça Sergipe a nível nacional. Nós temos naquela região, lá em Betume, uma grande produção de arroz, uma grande produtividade de arroz, de 10 toneladas por hectare. É a maior do Brasil. Muito embora seja uma região que há 40 anos foi implementado esse projeto, o projeto de irrigação, Propiá, Cotiguia, Pidó, Betume, e, apesar disso, o estado de Sergipe ele está à frente em termos de produtividade em relação a outras regiões do nosso país. Ora, o que é que nós queremos com esses 100 milhões? Reabilitar totalmente esses perímetros, que já produzem em torno de 45 mil toneladas de arroz, e o objetivo é que possamos dobrar ou triplicar essa produção, melhorando a economia, gerando mais empregos, enfim, aumentando a arrecadação dos municípios envolvidos, que são 14 municípios. Ô, senador, esse plano, esse projeto, né, de modernização, de revitalização dessa região, já está previsto pela Codevasf? Já foi feito esse projeto para aplicação dessa verba? Na verdade, os projetos eles serão específicos. O Poder Legislativo não faz projeto. Aprovada a emenda, então a Codevasf vai ter que se debruçar sobre os projetos que serão realizados. Mas, em resumo, eu já posso dizer alguns deles. Por exemplo, compra de novas bombas que estão sucateadas, bombas obsoletas, desentupimento dos canais e também, sem dúvida alguma, a melhoria do sistema elétrico, que consome muita energia. Se você consome menos energia, você vai, sem dúvida alguma, melhorar a produção naquela região. De tal forma que o estado de Sergipe será beneficiado, sem dúvida alguma, com essa ação da nossa bancada parlamentar, que resolveu assinar, todos os parlamentares, sem exceção, assinaram essa emenda de 100 milhões para revitalizar não apenas os perímetros irrigados, mas reativar economicamente
toda a região do Baixo São Francisco. Tá certo. Senador, quero agradecer a presença aqui do Bom Dia Sergipe. Obrigado pelos esclarecimentos, pela participação. Bom fim de semana para o senhor, viu? Eu que agradeço a você, líder. Muito obrigado. E a TV Sergipe. Muito obrigado.